Vamos explicar aqui, através desses gráficos, o porquê que não está chovendo. Bom, nós temos duas situações aqui. Vamos começar a explicar a área de alta pressão e uma área de baixa pressão atmosférica, correto? Nós temos o mapa do Brasil, a Amazônia, a Argentina, o estado de São Paulo. A área de baixa pressão, o vento circula no sentido horário, correto? A área de alta pressão, o mesmo mapa do Brasil, a Amazônia, a Argentina, estado de São Paulo, sul do Brasil. Então nós estamos aqui deparando com a área de alta pressão, o vento circula no sentido anti-horário, correto? Então a letra A, anti-horário. O vento tende a descer para o chão. Como você está vendo aqui no indicativo, o vento circula e desce para baixo. E isso evita a formação, inibe a formação de nuvens carregadas, porque o ar quente, como é leve, ele tem que subir. Então a área de alta pressão impede essa formação de nuvens. Essa consequência já está há uns 2 anos, aí, desde 2013 para 2014, 2015. Já iniciou também difícil, por causa dessa área de alta pressão que faz os ventos circularem na atmosfera de cima para baixo, anti-horário. Nós temos aqui o outro gráfico que deveria estar assim. Deveria estar assim. Ar quente da Amazônia alimenta a região aqui nossa, sudeste, e ar frio da Argentina. Então as frentes frias sobem, conta com o ar quente da Amazônia, e os ventos circulam no sentido horário. É uma área de baixa pressão. Eles denominam essa área de baixa pressão como vórtice, ciclone ou complexo de mesma escala. Essa área costuma formar tempestades violentas, né? Então forma as nuvens carregadas. Como você vê aqui no indicativo, o ar circulando no sentido horário e subindo para cima. A área de baixa pressão, ar quente leve, sobe. A área de alta pressão, ar frio, circulando anti-horário e descendo para baixo. Como vocês sabem, o ar frio é pesado, desce. O ar quente é leve, sobe. Baixa pressão, ar quente subindo. Alta pressão, ar frio descendo. Então, deveria estar nesse modelo aqui, deveria estar assim. Mas já há uns 2 anos essa situação não ocorre. Então, mais um vídeo aula aí sobre a previsão do tempo. E muito obrigado a todos aí que pediram essa videoaula. Obrigado.